Ao Sabor do Vento e Onda Livre TV. Boa noite. O português que falamos hoje em dia é uma língua derivada do latim, com influência do latim falado no Império Romano e dos dialetos dos povos bárbaros que habitavam a Europa no início da Idade Média. Somente entre os séculos XII e XVI é que o português rudimentar se consolidou como idioma. Com a evolução da sociedade, também a língua sofreu uma evolução até chegar ao português falado hoje em dia, aquele que nós utilizamos no nosso dia-a-dia, na conversa com os nossos amigos e nas questões formais, e é esse o português que falamos. Até 1974, se me permitem aqui este pequeno parênteses. Isto porquê? Porque em 1974, a partir de abril, chegaram às televisões nacionais as telenovelas brasileiras. Destaque para Gabriela Cravo e Canela, que foi, sem dúvida, um sucesso em toda a linha, em Portugal, e que, inclusivamente, motivou as paragens das reuniões do chamado Conselho da Revolução para os senhores conselheiros verem Gabriela Cravo e Canela. Bom, para além da utilização de expressões faladas do dialeto brasileiro, também se começou a verificar a utilização de formas de escrita tal e qual como escrevem no Brasil. Com a assinatura do Acordo Ortográfico, Portugal passou a adotar formalmente formas de escrita que desvirtuam o português. Além disso, e cada vez mais nós notamos, todos os dias, a utilização de estrangeirismos na nossa linguagem, mesmo na linguagem utilizada pelos governantes. Da Europa vêm também sinais preocupantes. E porquê? Porque nas instituições da União Europeia existe já uma tendência para adotar o inglês como língua de trabalho ou mesmo língua oficial. Caso concreto do Banco Central Europeu, que já funciona exclusivamente em inglês. No Tribunal de Justiça Europeu, a língua comum de deliberação é o francês. A Comissão Europeia tem como línguas de trabalho o francês, o alemão e o inglês. Recentemente, assistimos a um fenómeno que é preocupante e está a ser preocupante. Com o isolamento motivado pela pandemia, as crianças ficaram em casa sem poder ir à escola. E a melhor maneira de terem as crianças sossegadas em casa foi dar-lhes um tablet, um computador ou uma televisão para poderem assistir a vídeos para crianças. E aqui surge com um particular destaque um youtuber brasileiro de seu nome Lucas Neto. O que é que resultou daqui? As crianças absorveram tudo aquilo, continuam a absorver tudo aquilo e, hoje em dia, crianças portuguesas, sem nunca terem saído das suas terras natal, sem terem familiares brasileiros, falam exatamente como as crianças brasileiras. Este fenómeno criado por este youtuber, Lucas Neto, foi inclusivamente tema de várias notícias em jornais de Portugal e do Brasil. Será que a língua portuguesa está em declínio? Está ameaçada? É motivo de preocupação? Seguramente que sim. Para falarmos de tudo isto, Ao Sabor do Vento convidou o Sr. Ilídio Arribada Cadime. Doutor, muito boa noite e muito bem-vindo ao Sabor do Vento, aqui na Rádio Onda Livre de Macedo de Cavaleiros. Vamos falar destes temas e tudo quanto envolve aqui a nossa língua portuguesa, mas eu queria dizer aos nossos ouvintes e espectadores que o Dr. Ilídio Cadime é licenciado em Línguas e Literaturas Clássicas e Portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e pós-graduado em Educação Especial no domínio emocional e da personalidade. Atualmente encontra-se a lecionar no agrupamento vertical de escolas de Macedo de Cavaleiros e desde 2011 que leciona como assistente convidado na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança. É autor de manuais escolares de português e de outros livros didáticos da editora Santilhana e publicou na revista Humanitas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. A título de exemplo, o Dr. Ilídio Cadime escreveu
e participou com várias comunicações em seminários académicos e congressos. Destacamos a comunicação subordinada ao tema Representação das Literaturas de Expressão Portuguesa no Currículo Nacional, proferida no primeiro Encontro Internacional de Língua Portuguesa e Relações Lusófonas. Doutores, isto é um tema que o preocupa enquanto professor de português e um estudioso da língua portuguesa? Sem dúvida. Antes de mais, agradeço o convite e dizer que é um prazer para mim falar sobre este tema, porque considero-me um apaixonado, de facto, da língua portuguesa, porque talvez o meu percurso académico me tenha trazido um pouco esta vertente do purismo, e sempre gostei de comunicar da forma mais correta possível. E o que eu tenho verificado é que, de facto, tem havido uma mudança de paradigma de há umas décadas para cá, onde o culto da língua, da qualidade linguística e da forma de escrever e de falar adequadamente têm sofrido uma certa alteração no sentido negativo. E é nesse sentido que me preocupa, sem dúvida. E o caso que traz aqui, digamos, à discussão, é também ele preocupante, e estamos numa fase que é de facto diferente e inesperada, porque ninguém estava a contar com esta situação, mas essa assimilação de novas formas de comunicação e, sobretudo, de transformações ao nível sintático e também lexical, é preocupante, sem dúvida. E se analisarmos na perspectiva da aquisição e do desenvolvimento da linguagem, ainda mais preocupante será. Porquê? Porque, de facto, é uma idade em que as crianças que estão expostas a esse tipo de comunicação tendem a funcionar como esponjas. Absorvem tudo, não é? Absorvem toda a informação que lhes é dada. Acrescida a uma falta talvez de tempo, como mencionou, os pais também se encontravam em teletrabalho. É verdade que nem sempre, digamos, a visualização dos conteúdos da internet estão relacionadas só com um passatempo, mas a verdade é que acabou por se mudar um paradigma que é preocupante. E porquê? Porque, quer queiramos, quer não, nós somos fruto também da aprendizagem do meio. O meio que nos envolve acaba por provocar essa interação. Aliás, já é mais do que conhecido, ou são mais do que conhecidos os estudos que têm sido efetuados nessa área, desde a década de 20 do século passado, até passando por Piaget, por Vygotsky. Portanto, há sempre essa preocupação em tentarem perceber de que forma é que há essa influência na aprendizagem da criança. E se não houver acompanhamento, os pais correm o risco depois de entrarem em alarme, como situações como é referido numa das notícias que falou, uma criança que vai ao supermercado e vai pedir uma bala à mãe, querendo pedir-lhe um rebuçado. Exato. É que é muito mais fácil absorver a oralidade, não é? Sim, do que absorver a forma escrita, não é? Sim, sim. Há uma diferença enorme na oralidade, sim, porque a criança está a ouvir e está a construir mentalmente organizações quer de referências ao mundo concreto em que ela vive, e essas associações acabam por ser feitas de uma realidade diferente da nossa. Falei do caso da bala, podíamos falar por exemplo, em vez de polícia, dizerem policial. Exatamente. Mas, repara, essa situação é uma situação que para a criança não tem a normalidade, porque ela faz a correspondência. Isto é, esta situação com estas crianças, o que é que nos diz? Que isto é um fenómeno que as vai afetar durante muitos anos,
ou, pelo contrário, a partir do momento em que cresçam mais e comecem a lidar com outras crianças que não tenham tido essa absorção da maneira de falar dos brasileiros, poderão mudar? Ou vão manter por muito tempo? Pois, o que vai resultar daí vai ser um trabalho acrescido depois de uma fase posterior, quando eles entrarem, digamos, na normalização, sobretudo quando estiverem a trabalhar dentro da instituição escola, porque nessa fase eles vão ganhar naturalmente uma consciência linguística e é nesse momento que eles vão ter de depois reformular construções que já tinham assimiladas. Portanto, pode trazer alguma dificuldade, quer para eles, aprendentes, quer para quem está a ensinar-lhes a construção, digamos, da organização da frase e das ideias, porque, no fundo, o que está aqui em jogo é depois a explanação da ideia através da oralidade do texto escrito. Há alguns sinais de alerta por parte do Ministério da Educação? Eu, sinceramente, ainda não recebi, nem tenho feedback desses sinais de alerta. Aliás, isto é um fenómeno recente, como compreenderá, e está agora a vir ao de cima. São situações que estão a despoltar neste momento e certamente que tem de haver um cuidado na forma como as crianças estão expostas a esses conteúdos, sobretudo esse acompanhamento parental é fundamental, porque nós sabemos que mesmo que antes de existirem essas situações de os miúdos acompanharem os programas, estamos a falar do Lucas Neto, mas há muitos outros. Há muitos outros, sim, mas este foi aquele que teve mais notoriedade, não é? Exatamente, esse acabou por ter mais notoriedade, mas há muitos outros fenómenos de outros conteúdos que são veiculados via internet que também têm alguma influência, não só na forma de falar, como até na estrutura mental das crianças. Relativamente à questão que me colocou, se o Ministério da Educação tem manifestado alguma preocupação relativamente a isso, eu confesso-lhe que não tenho conhecimento. De qualquer forma, importa também dizer algo sobre a questão da língua. Como diria e como disse o Saussure, é um organismo vivo e nós temos de ter um pouco também a noção de que os tempos implicam essa mudança e ela está em constante mutação e todos nós sabemos que, olhando numa perspectiva diacrónica, vamos verificando palavras que caem em desuso, outras que vão surgindo. Portanto, aliás, nesta fase final com o desenvolvimento tecnológico, até me arriscaria a dizer que não acontece só com o português. Com todas as línguas. Com todas as línguas, nomeadamente os anglicismos. E os galicismos também são frequentes. Sim, porque nós usamos no nosso dia-a-dia muitas palavras que provêm do inglês e do francês, que são as mais comuns, não é? Nós de manhã, quando vamos tomar um café e pedimos um croissant, estamos a usar uma palavra francesa, não é? Precisamente. Aliás, já não é um fenómeno recente, já o nosso ESSA, nos maias, usa o bric-a-brac, usa o trechique, portanto, o abajur, já eram frequentes esses estrangeirismos. Mas a mim não me choca o uso dos estrangeirismos, atenção. Sim. Mas aquilo que a mim me faz uma certa confusão, como eu disse há um bocadinho, é ver governantes utilizarem expressões, neste caso, inglesas, nos seus discursos oficiais. Quando devia haver, por parte do governante, uma preocupação da manutenção da língua portuguesa num patamar alto? Olha, eu arriscar-me-ia a dizer-lhe que é chocante. É chocante e eu tenho lutado bastante contra isso e os meus alunos podê-lo-ão comprovar, porque sempre que posso eu vou introduzindo os diferentes usos do português com erros frequentes que são utilizados e muitas vezes dá-me a sensação que as pessoas usam determinadas expressões sem terem a noção, digamos, do seu conhecimento efetivo a partir da etimologia. Um exemplo que é muito frequente é ouvirmos as pessoas falarem nos mídia ou os mass media, e eu constantemente estou a corrigi-los
quando os ouço a falar sobre isso, dizendo-lhes massa, sim senhor, em inglês, mas média, plural de médium, portanto latino, não tem de ir para mídia nem coisa que se pareça. Aliás, os nossos colegas da América do Sul, os brasileiros, usam muito os mídia em vez dos média. Claro. Portanto, eu, como tenho essa formação clássica, tendo bastante a puxar, digamos, a origem, a explicação a partir da fonte, porque é de facto a que está correta, e simultaneamente fere-me os ouvidos, e porque me fere os ouvidos eu reajo. É só por isso. Claro. Ô, Soutor, por exemplo, uma coisa que eu li, a propósito das celebrações muito discretas da língua portuguesa, não me recordo o nome do autor desse artigo, eu posso procurar, em que ele diz que, inclusivamente, no Ministério dos Negócios Estrangeiros se fala no Departamento de Foreign Policy. Como é que é possível um Ministério português ter um departamento intitulado em inglês? Pois. Pronto. São estas pequenas coisas que a mim me deixam preocupado, porque se alguém tem que ter preocupações na qualidade da língua, é quem manda no país. Sim. É uma questão cultural, penso eu. É cultural porque, se repararmos, nós encontramos alguns países que preservam, defendem a todo custo os idiomas, e não é à toa que fazem questão de o preservar, porque se nós temos muito esse hábito de alinharmos e de nos adaptarmos, é simples, vem cá um estrangeiro e nós não nos esforçamos para que ele nos entenda na nossa língua. Tentamos ir ao encontro deles, não é? Deles. E isso parece que está no nosso sangue, mas não é, sobretudo em questões relacionadas com política, portanto, com decisões políticas, é importante que se defenda, que se preserve, até porque somos muitos milhões a falar essa língua, e a tendência, se for descurando, é para que perca a influência, não é? E nós Claro. devemos preservá-la nesse sentido. E é uma pena, porque a língua de Camões, enfim, pronto. Sobre a língua de Camões muito se poderia dizer, não é? Sim. Soutor, Aliás, agora falou em Camões, permita-me só dizer, para, no fundo, corroborar a ideia que há pouco, na introdução, apresentou. O Camões foi, de facto, o expoente máximo da nossa língua, e foi ele que começou a trazer a construção, a maturação da língua portuguesa, através dos latinismos, portanto, e do transporte ou da adequação que ele faz da língua latina para o português. E encontramos muitos vocábulos que são criação dele, portanto, são, no fundo, acabam por espelhar o espírito do Renascimento. E há muita gente que acaba por não direi não respeitar, mas pelo menos não considerar devidamente esse autor, porque é a partir desse momento que nós começamos, de facto, a afirmar a nossa língua. Aliás, é nessa época que surgem as primeiras gramáticas, porque até aí já estava em desenvolvimento o português, naturalmente, com a poesia lírica trovadoresca, com a prosa também, mas ele é, de facto, o grande impulsionador da nossa língua. E depois, claro, foi desenvolvendo e obviamente que é bom que a língua tenha diversidade. Aliás, eu encontrei um texto muito engraçado de Virgílio Ferreira, e eu ia-lhe pedir, se me permitir, que... Com certeza que sim. É só com certeza. Sim. Em que ele mostra, de facto, a importância de nós respeitarmos a diversidade, e eu também acho que isso é primordial, porque nós somos ricos em termos linguísticos, temos uma diversidade tremenda e todos nos entendemos. Temos é de respeitar e nesse contexto, eu, enquanto professor, faço isso. Portanto, ao respeitarmos os outros, nós, no fundo, estamos a fazer crescer o todo. Exato. Então, vou começar a citação. De uma vez que vim ao Brasil, lembro-me de ter pedido uma informação a alguém e desse alguém me anotar, ao dar-me, que eu tinha sotaque português. Sorri por dentro, que era onde começava o sorriso,
a ternura complacente que vinha nele. Porque me parecia que a nós é que era lícito falar do sotaque dos outros, do brasileiro, talvez do guineense, do cabo-verdiano, angolano, moçambicano ou timorense. Mas de imediato me lembrei de que em Portugal há também variado falar com sotaque, desde o algarvio ao alentejano, ao beirão, ao ilhéu, ao portuense e talvez mesmo ao lisboeta. O português é uma língua cujo centro está em toda a parte, ou seja, em nenhuma. Ou digamos, para simplificar, que o lugar em que decisivamente o português não tem sotaque é nas grandes obras de arte que fomos criando, nomeadamente na de Camões. Portanto, cá está A referência a Camões. a referência a Camões, Sim. feita também por um grande escritor que foi Virgílio Ferreira. Sem dúvida nenhuma. E, de facto, esse texto é impressionante pela forma como ele aborda a questão do sotaque. E essa é uma realidade que ainda hoje se verifica. Quando portugueses chegam ao Brasil e falam, começam a falar com os naturais do Brasil, muitas vezes vem essa questão do sotaque, de nós termos o sotaque. Não, eles é que têm o sotaque. Sim, sim. Acho eu, não é? Sim, olhando na perspectiva da fonte, a fonte deriva daqui para lá. E de facto, essa característica, sobretudo essa abordagem, terá a ver talvez com o facto de eles serem em maior quantidade. Aliás, não é à toa que o acordo ortográfico entra aqui em negociação e impera. Impera, penso eu, por razões talvez mais economicistas do que propriamente linguísticas, aliás. Eu tenho lido, doutor, já agora se me permite, tenho lido que, ainda outro dia, ainda não há muito tempo, eu li, que é mais fácil importar um livro, por exemplo, dos Estados Unidos, do que importar um livro do Brasil. Porquê? É evidente, escrito em língua portuguesa. É evidente que Portugal passou a adotar formas de escrita do Brasil. Sim, sim. Ao perder, por exemplo, o C no facto e se escrever fato. Quando o fato para nós é aquilo que nós vestimos. Não é? Claro. Aqui perdeu-se a ligação à origem da língua. Há aí uma questão que de facto é... O adotar, sim, por sim, exemplo. sim. Lá está, é a questão que eu falava há pouco. Quem tiver ainda o conhecimento impregnado do que foi o antes e do que é o agora, não lida bem com essa situação, porque acaba por estar ainda numa fase de adaptação e de avaliação, sim, mas a verdade é que, independentemente de serem mais ou menos, teria de haver uma forma de procurar esse encontro, mas penso que não tão disruptiva como foi, parece. Parece-me, porque desvirtua a essência do que é a língua, na minha ótica, obviamente, porque no caso do de facto e do de fato, eu nessa até nem aceito que deva acontecer, porque gera demasiadas ambiguidades. Portanto, claro. Isso não é de todo lógico. Mas, voltando à questão que falou, ou à pergunta que me colocou, do porquê ser mais fácil importar ou adquirir um livro a partir dos Estados Unidos do que do Brasil, provavelmente terá a ver com razões de logística comercial. Mas há aqui uma coisa que a gente também deve ter em consideração, é que o português do Brasil acaba por ser uma língua que, em termos de fonética, permite, sobretudo aos aprendentes, portanto, pessoas, sei lá, de França, da China, de outro país qualquer, terem mais facilidade em compreendê-la, um pouco por culpa nossa. Porque nós comemos muitas vogais, há muitas sílabas que acabam por ser amalgamadas, e isso depois gera uma certa dificuldade de aprendizagem, porque não é tão pura como é de facto o português do Brasil, não é tão, digamos, tão cantante. Sim, essa é a verdade. O português do Brasil é cantante, não é? Assim como o italiano. Sim. São formas mais agradáveis de se aprender. Aliás,
Há outro fenómeno que não é recente, esse já tem alguns anos. Nós, se formos ver nas universidades estrangeiras, muitos dos docentes que estão a ensinar a língua portuguesa são brasileiros. Portanto, não é à toa que também tem a ver também com o facto de haver muita gente com formação superior nessa área, mas também tem a ver com a facilidade com que depois a jusante vai permitir a que os alunos contactem diretamente com esses professores. Doutor, se me permite uma pergunta, continua-se nas aulas de português a estudar os Lusíadas, como se fazia de antes? Boa, essa é uma boa pergunta. É uma excelente pergunta. Eu não sei como se fazia antes, sei ainda como se fez no meu tempo, enquanto aluno, portanto, que frequentei o 9º ano. E havia aí uma tendência, penso que já com uma certa mudança para o paradigma atual, de se centrar muito na questão mais formal do que propriamente do conteúdo. Mas a verdade é esta, e isto é uma verdade inquestionável, nem sequer se pode pôr em causa. Para se entender Camões, tem de se saber gramática. Isso é ponto assente. Quem não souber gramática não entende Camões. Agora, lecionar Camões, nomeadamente os Lusíadas, muito focado, muito voltado para a análise formal em vez do tratamento do conteúdo, vai gerar muita desmotivação nos alunos, vai gerar cansaço, mesmo até ao professor, em certa medida pode levá-lo, no fundo, a uma certa desmotivação, porque vê que o essencial da obra não está a ser assimilado. Mas volto ao que disse antes, o aluno que queira entender bem, e o Camões é um bom exemplo disso, porque ele usa muitas figuras de retórica para procurar a rima, que envolvem anástrofos, hipérbatos, portanto, alterações das palavras, e quem não fizer a análise corretamente não entende o sentido. Exato. E, de facto, é uma boa questão, mas tem de haver um doseamento de quem está a transmitir digamos, a informação que está nos programas relacionada com a obra, de não cair na tentação de partir só ou andar sempre à volta da análise formal. Obviamente que essas perguntas vão saindo com alguma naturalidade e é bom que se façam também, para o aluno perceber assim alto. Eu tenho de estar atento a estes pormenores e se eu tiver esta noção de quem é o sujeito... Aliás, temos um exemplo na proposição. A proposição dos Lusíadas é constituída por 3 estâncias e as 2 primeiras são todas elas uma única frase. Portanto, quando ele começa com as armas e os barões... Só tem o verbo cá em baixo. Exatamente, passa de estrofe para estrofe. Exatamente. Portanto, quem não fizer a análise sintática adequada, não vai perceber que os complementos diretos antecedem, portanto, o verbo e não entende isso. Depois, claro, quando isso lhes é explicado, sem entrar nesses pormenores todos, mas que lhes é dito, olha, vocês aqui têm um sujeito nulo subentendido, têm aqui o verbo principal que é espalhar, portanto, eu espalharei o quê e eles vão encontrar as respostas, mas tem de haver esse cuidado de não tornar os Lusíadas ou qualquer obra literária, não os tornar fastidiosos. Isso é fundamental. E só mais um aspecto. Eu acho que essa tendência agora está a mudar ligeiramente para melhor, que é a questão do ensino da gramática estar a derivar do texto literário. Porque quem melhor do que os escritores para usar a língua? Eles é que são os bons utentes, se quisermos, da língua portuguesa. E partindo dessas obras literárias, os alunos acabam por trabalhar 2 coisas em simultâneo. Trabalham, no fundo, a parte estética e, ao mesmo tempo, também a parte cognitiva, que é o entendimento da língua e como funciona. Não é? Muito bem. O Soutor disse-me, antes de começarmos a emissão, que trazia 2 textos. Bom, já nos falou do texto, do primeiro texto, de facto interessantíssimo, sobre a questão do sotaque. E
O outro texto reporta-se... O outro texto tem a ver com a evolução do português e, sobretudo, com uma caracterização do que é a língua portuguesa, também de um autor português, Francisco Rodrigues Lobo, e que faz essa caracterização que eu achei estupenda da língua portuguesa. E diz então que a língua portuguesa é branda para deleitar, grave para engrandecer, eficaz para mover, doce para pronunciar, breve para resolver, acomodada às matérias mais importantes da prática e da escritura. Para falar é engraçada, com um modo senhoril. Para cantar é suave, com um certo sentimento que favorece a música. Para pregar é substanciosa, com uma gravidade que autoriza as razões e as sentenças. Para escrever cartas, nem tanto infinita cópia que dane, nem brevidade estéril que a limite. Para histórias, nem é tão florida que se derrame, nem tão seca que busque o favor das alheias. A pronunciação não obriga a ferir o céu da boca com aspereza, nem a arrancar as palavras com veemência do gargalo. Escreve-se da maneira que se lê e assim se fala. Tem de todas as línguas o melhor. A pronunciação latina, a origem da grega, a familiaridade da castelhana, a brandura da francesa e a elegância da italiana. Tem mais adágios e sentenças que todas as vulgares, em fé de sua antiguidade. E para que diga tudo, só um mal tem, e é que, pelo pouco que lhe querem seus naturais, a trazem mais remendada que capa de pedinte. Portanto... Mas eu confesso que eu não conhecia e digo-lhe, fico muito, mas muito emocionado com esse texto. Porque, de facto, diz tudo o que é a língua portuguesa. E, sobretudo, a parte final que ele fala em relação à posição que nós, digamos, por assim dizer, os naturais da língua, a tratamos. Temos de ser nós a cuidar dela. Sem dúvida nenhuma. Porque se não cuidarmos dela, ela tende a estragar-se. A estragar-se, como tudo na vida. Sim. Doutor, para as crianças do tema que nós abordamos aqui, das crianças que estão a sofrer constantemente a influência que lhes vem da visualização de conteúdos em brasileiro, que conselhos é que o doutor gostaria de deixar? Para essas crianças, deixar-lhes alguns poucos avisos que têm a ver com o facto de nada em excesso. Isto é um conselho, aliás, que já vem de longe. Tudo o que é em excesso estraga, faz mal. E esse aviso, penso que ao dá-lo às crianças também o dou aos pais. Eu também sou pai e também tenho crianças consumidoras de internet. E uma preocupação que eu vou tendo constantemente, não quer dizer que seja perfeito nessa abordagem, é, de facto, tentar perceber, ler sinais e dosear. A dose é fundamental. E depois, portanto, levar também as crianças, claro, sempre com uma certa orientação superior, a perceberem que há mais vida para além do online. E é importante também sabermos viver o mundo físico que nos rodeia e que muitas vezes não apreciamos como deveríamos fazer. Doutor, nós teríamos aqui pano para mangas, sem dúvida nenhuma, para falarmos da língua portuguesa, os autores, a gramática, enfim, tudo isso, não é? As influências, a própria origem da língua, que há quem diga que também está relacionada com o galego, não é? Sim, tem uma relação. Uma relação, não é? Há também quem diga que a língua portuguesa migrou de norte para sul, com as conquistas dos reis portugueses. Enfim, teríamos aqui, e teremos seguramente, se um dia isso proporcionar, podermos ter aqui uma conversa sobre esses temas relacionados com a língua portuguesa. No século XVIII descobriu-se, foi resultante desses estudos, que há um tronco comum, não só nas românicas, como nas germânicas, nas eslavas, portanto, o dito indo-europeu,
através do entendimento que se fez de uma, digamos, de uma língua clássica da região da Índia, que era o sânscrito. E é a partir dessa, digamos, desses estudos que se foram efetuando, ou melhor, dessa leitura comparativa, que se chegou a uma conclusão que, de facto, as línguas têm sempre algo que as aproxima, e, de facto, a língua portuguesa é uma língua muito rica. Basta percebermos ao nível das flexões verbais, dos tempos, portanto, também se torna difícil de compreender e de entender por essa razão, mas é de uma riqueza extraordinária. Só uma pergunta antes de nos despedirmos. Acha que é importante, hoje em dia, o português ter umas noções de latim? Eu tinha um professor de latim, penso que ele já não está cá, entre nós, que, de forma talvez desafiadora, ele dizia que quem não soubesse latim não deveria andar na rua. Eu penso que ele estava a exagerar intencionalmente, mas eu diria que falou há pouco da situação na área do direito, da advocacia, se escrever, às vezes com uma certa desvirtualização da língua. O latim, de facto, é fundamental. Olha, eu vou-lhe dizer, eu, no meu dia-a-dia, a esmagadora maioria das palavras, eu não preciso de ir vê-las ao dicionário. Porquê? Porque faço associações. Ainda há dias estava a explicar aos alunos a questão do verosímil e inverosímil. E eles, se a gente fizer esta leitura, eles acabam por chegar lá, mas à primeira vista nunca chegam. Eu parti a palavra, vero, mais símil, eles conseguiram chegar a similar, a similitude, não chegaram a semelhante, mas depois acabaram por, com orientação lá chegaram, e perceberam o significado do verosímil e do inverosímil. E, portanto, nós temos cerca de 60% do nosso vocabulário proveniente do latim. 15 aproximadamente do grego. Depois, claro, temos outros neologismos, temos estrangeirismos, temos outras palavras que vão incorporando ou vão saindo da prática diária da fala, mas 60% acho que é a razão mais do que válida para se, pelo menos, ter algumas noções. De latim. Sim. Doutor, eu agradeço-lhe muito ter vindo aqui, ter dado o seu tempo para falarmos sobre este assunto. Eu creio que é importante para as pessoas que nos ouvem ficarem mais sensibilizadas para a questão da língua portuguesa, que é necessário olharmos para ela e cuidarmos dela, porque, como disse há um bocado, se não formos nós, ninguém vai fazer. E, portanto, espero que lá em casa tenham apreciado esta conversa aqui e as noções importantíssimas que o Sr. Ilírio Cadimo nos trouxe hoje. E, Sr. mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e foi um gosto tê-lo aqui. Hoje saio mais rico desta casa, da Onda Livre TV, porque fiquei, de facto, a saber mais sobre a nossa língua, a língua de Camões, o português. Sr. muito obrigado. Tá, eu é que agradeço. E nós até uma próxima oportunidade.